Podemos ficar sentados, meus irmãos e irmãs, aqui na matriz da Imaculada Conceição em Nova Cruz, meus irmãos em casa, ouvintes da rádio Curimataú, FM 103.5, Rádio Agreste, FM 107.5, irmãos que acompanham pelo Face, pela TV Web, meu querido irmão, sacerdote, agora vigário paroquial, Padre Denison, que alegria poder saudá-lo aqui como vigário paroquial pela primeira vez. Seus pais, Dona Creuza e seu Assis, que alegria, não é? 2 filhos Deus deu a vocês. Um é capitão do exército, George está aqui. O outro é capitão de Cristo, está aqui. Seus 2 filhos estão encaminhados. Que alegria, né? Que alegria. Que bom. Rafael, também da família de Denis, que está aqui, seu primo, autoridades constituídas, seu prefeito Flávio, primeira dama Andréia, senhor coronel Tavares, representantes de tantas pastorais, de tantas comunidades que estão aqui numa missa muito especial, quando a nossa paróquia recebe um novo padre, um novo vigário paroquial. Aqui, Padre Denison, está uma representação muito significativa da nossa paróquia, que nesta caminhada o senhor vai perceber logo, porque aqui estão os representantes do Conselho Pastoral, do Conselho Administrativo, coordenadores de pastorais, de capelas e de comunidades. Estão todos aqui. Vieram lhe receber, já que a igreja toda não pode se fazer presente com tantos fiéis, mas, tendo em vista o tempo de distanciamento, isolamento social desta pandemia, aqui está a nossa paróquia muito bem representada. Meus irmãos, domingo passado, nós tínhamos uma mensagem tão bonita sobre o perdão na missa, na liturgia da palavra. Nós chegávamos a uma conclusão refletindo com vocês, e muitos de vocês estavam aqui. Era que nós só temos um patrão e todos somos empregados. Lembram disso? Só temos um patrão e todos somos empregados. Era essa a conclusão. E é interessante que hoje a liturgia da palavra nos leva a conhecer melhor o agir desse patrão. E começa logo com a primeira leitura, no livro de Isaías, quando Deus fala pela boca do profeta: meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. O nosso patrão, o nosso Deus, está acima em pensamentos, em caminhos, em ações. E é interessante, a Escritura usa essa comparação: tanto quanto o céu está acima da terra. Vocês sabem que é uma distância infinita. Tanto quanto o céu é distante da terra, estão meus pensamentos e meus caminhos acima dos pensamentos e dos caminhos de vocês. Nosso Deus é assim. De maneira que nós, que somos todos servos, empregados, seguidores, nós não podemos querer reduzir Deus ao nosso ponto de vista, nem podemos querer limitar Deus àquilo que nós desejamos ou àquilo que nós pensamos, de maneira alguma, meus irmãos. Pelo contrário, devemos buscar Deus. A palavra hoje diz: buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. Nós devemos buscar o Senhor. A nossa caminhada nessa terra não pode, não deve ser uma caminhada de julgamento de Deus, de incompreensão para com as coisas de Deus, de revolta para com as ações de Deus. Jamais. A nossa caminhada deve ser de buscadores de Deus, buscar Deus, procurar Deus, e à procura de Deus, sabendo que Ele está muito acima de nós em tudo. E é interessante, viu? Como às vezes a gente quer controlar Deus.
a gente se revolta com muita facilidade com Deus. Com coisas pequenas a gente se revolta com Deus. Eu não deixaria que isso acontecesse. Às vezes algumas pessoas duvidam de Deus por causa de coisas que acontecem. Mas como é que uma pessoa tão religiosa não foi curada, não foi preservada de um mal, e uma pessoa que nem acreditava em Deus, um ateu, Deus protegeu, e aquela pessoa foi preservada de tantas coisas? Quem pode compreender por que Deus age assim? A ação de Deus, gente, não é como a nossa ação. Aí essa parábola que vocês escutaram hoje é incrível. É um patrão que sai de 5 horas da manhã, contrata os homens para trabalhar, de 9 horas sai de novo, de meio-dia, de 3 horas da tarde, e olha só, de 5 horas da tarde, quando está terminando o dia, o patrão ainda sai, ainda contrata outras pessoas, e na hora de pagar, o que é que ele faz? Paga a mesma quantia a todos. É claro que se formos olhar pelo lado da justiça social, da organização da sociedade, nós íamos dizer que coisa injusta, porque na nossa organização social, se você trabalha 4 horas, deve receber por 4 horas, se você trabalha 8 horas, deve receber por 8 horas, isso é justo. Como é que Deus conta essa história, essa parábola? Pagar o mesmo tanto a quem começou a trabalhar às 5 da manhã e a quem começou a trabalhar às 5 da tarde. Esse trabalhou o dia todo, esse trabalhou um pouquinho de tempo, ganharam a mesma coisa. O que é que Jesus quer ensinar com isso? Não quer, claro, trazer injustiça para nossas relações sociais, de maneira alguma. Devemos ser justos naquilo, da convivência entre nós, do que você trabalhou e do que você merece receber pelo seu trabalho. Isso é justiça aqui na terra. Mas o que Jesus quer mostrar, meus irmãos, minhas irmãs, é como Deus age. A ação de Deus não é medida pelos critérios humanos. Quando Deus faz uma coisa, mesmo que a nossa mente não consiga compreender o que Ele fez, Ele está certo. E quando você se coloca no lugar de Deus e diz assim: isso está uma injustiça, não era para ter sido assim, fique no seu lugar. Deus, que sabe fazer todas as coisas, que está muito acima de nós, é quem conduz todas essas coisas. Devemos estar abertos a isso. A ação de Deus não depende do tempo que nós temos a oferecer para Ele, não. Ele nos abençoa ou nos utiliza por critérios que são dele. E nós não podemos compreender, porque nossa mente é muito limitada. Nós somos criaturas. Nós vemos uma pequena parte, nós vemos um pequeno momento. Deus vê o todo, de tudo. Por isso, mesmo que eu pense que eu estou certo, o agir de Deus está certo. Mesmo que não corresponda àquilo que eu até pedi a Deus, o agir de Deus está certo. Mesmo quando significa uma perda para mim, uma dor para a minha vida, para a minha família, o agir de Deus está certo. Eu vou compreender depois, eu vou entender depois. Como é maravilhoso o nosso Deus, gente, como isso dá segurança. É muito bom saber que Deus é soberano, que não tem nada que interfere nele para levar injustiça a algum lugar, para agir com injustiça em alguma situação. Nada interfere na ação de Deus. Ele é soberano, e quando Ele quer fazer, Ele faz. E mesmo que a gente não compreenda, hoje o que está acontecendo aqui nesta missa, nós dois, Padre Denison e eu, nós devemos compreender muito bem, meus irmãos, como Deus age. Eu tenho 23 anos de padre, ele tem 23 dias. Para Deus não há diferença nenhuma. A hóstia que eu vou consagrar nesse altar, me colocando no lugar de Cristo e Ele aceitando esse ministério que Ele mesmo me concedeu, vai tornar-se o corpo de Cristo, com a mesma força, o mesmo poder que a hóstia que Padre Denison vai consagrar quando presidir hoje à noite aqui. A criança que eu batizar nessa pia batismal
vai estar tão batizada quanto a criança que o Padre Denis batizar nessa pia batismal. Ou o perdão que eu conceder numa confissão a uma pessoa vai ser tão eficaz quanto o perdão que o Padre Denison vai conceder a uma pessoa. Deus age assim. É Deus agindo através de nós. E nós devemos trazer essa mensagem para o centro da nossa vida, da nossa fé, como São Paulo fez. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele é tão profundo. Ele diz, ele está preso. Quando São Paulo escreve esta carta aos filipenses, a cidade de Filipo, São Paulo está preso. Ele não sabe se vai sair dali. Aí ele diz desse jeito: Deus, Jesus vai ser glorificado por mim. Quer na morte, quer na vida, Ele vai ser glorificado. Na minha vida. Quer eu saia desta cadeia vivo, quer eu morra, seja condenado a morrer. De um jeito ou de outro, o que Deus fizer é para a glória dEle na minha vida. Vejam, São Paulo não coloca em primeiro lugar a sua vontade e o seu desejo. Ele coloca em primeiro lugar o que Deus quer. O que é que Deus quer para mim? Eu desejo isso, mas será que Deus quer isso para mim? Será que Ele vai querer se utilizar desta forma para glorificar o nome dEle? O que é que me importa ou deve me importar? Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Que Ele glorifique o seu nome através de mim, através de cada um de nós, do jeito que Ele quiser. Eu tenho esses e esses planos, mas seja para a glória de Deus. O que Deus quiser, eu quero. De todo jeito, eu vou amar a Deus e vou glorificar a Deus. E São Paulo encerra a segunda leitura de hoje, dizendo assim: só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Isso é o que importa. Se eu vou morrer, se eu vou viver, se eu vou ficar preso ou se vão me libertar, o que me importa é viver à altura do Evangelho de Cristo. Que lição de vida, né? Esse apóstolo traz para nós. Que lição de vida para nós padres, viu, Padre Denison? Para nós padres. O que importa, ou o que deve importar, em primeiro lugar, na vida da gente, é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado através de nós, nesse ministério sacerdotal. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu lembro que eu pregava isso na sua primeira missa. Quer nos aceite, quer nos rejeite, o que importa é que Deus seja glorificado. E São Paulo diz isso: se eu vou glorificar a Deus morrendo nessa cadeia, ótimo, para mim é um lucro, portanto é glorificar a Deus. Se eu vou alcançar isso aqui, o importante é que Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes na matriz, meus irmãos, minhas irmãs em casa, rezando conosco nesta manhã de domingo, o que nos importa, o que deve importar, em primeiro lugar para a nossa vida, é que sejamos fiéis, que vivamos à altura do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.